A motivação é algo que muitas pessoas procuram, certo? O que você faria se você tivesse mais motivação no seu dia a dia? O que você faria se você tivesse aquela disposição? Você fala assim, caramba, eu consigo. Sabe, você não fica se questionando, será que eu consigo? Não, você simplesmente vai lá e faz. Você é esse tipo de pessoa que vai lá e faz? A maior parte das pessoas, não. A maior parte das pessoas precisa de um incentivo, precisa de um motivacional, precisa de um apoio, de um suporte. E por que isso? Como se automotivar? Como chegar em um nível? Aqui eu falo sobre autogestão. Então é claro, quando nós falamos sobre autogestão, sobre você se gerir, nós precisamos automaticamente falar em motivação, falar sobre algumas habilidades emocionais principalmente. Vamos colocar claras, né? Ontem eu falei assim, o que fazer quando a motivação acaba? Quando você não tem motivação para poder executar as tarefas do dia a dia? E a minha resposta clara, direta, objetiva é: a motivação, ela é a ponta do iceberg, é aquele gravetinho que nós colocamos na fogueira para poder pegar, né, fogo de verdade e a fogueira durar a noite toda. Mas se você já colocou gravetos na fogueira, se você já participou de uma fogueira, se você já viu um iceberg, você sabe que, por exemplo, o iceberg, a ponta do iceberg, é a parte menor dele, certo? Tem muito mais profundo. Na fogueira, por exemplo, se você não colocar uma tora de madeira muito forte e grande para poder pegar, para você poder ficar horas lá na fogueira, ela vai apagar rápido, certo? A motivação é esse gravetinho, a motivação é a ponta do iceberg. Mas o que é a parte de baixo do iceberg? O que é a tora de madeira que nós sempre falamos aqui da fogueira? É a disciplina. Então, a resposta é: o que fazer quando acaba a motivação? Disciplina. Use a disciplina, treine a disciplina. Faça, apesar de eu estar cansada, apesar de eu não querer, apesar de doer, apesar de... Nossa, eu tô triste, Tati. Eu tô triste, eu tô de luto, eu tô depressiva, como fazer? Como fazer? Como ter motivação para continuar a viver feliz? Feliz, certo? Como querer ser feliz? Muitas pessoas hoje não conseguem ser felizes. E a motivação, ela tá muito ligada a isso. Ela é estritamente emocional. A motivação, ela é volátil. É volátil, vamos falar esse termo. Ela é volátil, ou seja, ela é totalmente instável. Se você briga, tem alguma discussão, né? No relacionamento, você já fica triste. Então a sua motivação já baixa. Se você come alguma coisa muito pesada e você fala assim, nossa, eu quero descansar agora, a sua motivação já baixa. Se você dá um tropicão aqui, bate o seu dedo, a sua motivação já baixa. Você quer xingar, você fala assim, nossa, ferrou tudo, tô com o pé doendo, você já fica, a energia baixa. Não é verdade? Já aconteceu isso, algumas situações que você sentiu o seu nível de energia baixando tão rápido que chega a ser assustador? Pois é, isso acontece com muita frequência. Bem-vindo ao clube, porque afinal de contas somos seres humanos e nós somos instáveis mesmo. Flávio Augusto fala, né? Estabilidade não existe. Pois é, inclusive emocionalmente. Por que não existe? Porque nós somos seres humanos. Você olha para uma paisagem, você tem aquela nostalgia da paisagem. E talvez você se motive com essa paisagem, talvez você se desmotive com essa paisagem, não sei, dependendo da sua experiência, dependendo do que essa paisagem traz para você. O que eu quero dizer é que a motivação, ela realmente oscila. E oscila durante o dia. Então, como se automotivar? Primeiro, eu diria que você entender essa dinâmica da motivação.
Você entender que a motivação ela vai e volta. Você não está o tempo todo sorrindo, você não está o tempo todo feliz. Hoje em dia, nós cobramos muito, né? Fala assim, nossa, você precisa estar feliz, você precisa estar... Não. É por isso que eu falo sobre disciplina. O que é a disciplina? A disciplina é aquela... eu acordo triste, eu tive uma noite horrível de sono, eu dormi mal pra caramba, estou cansado, estou exausto. Como é que eu vou conseguir levar as crianças para a escola, preparar comida, ir trabalhar, aguentar cobranças? Como? A disciplina, ela faz isso. Mas é claro, hoje nós vamos falar sobre como nos automotivar. E a motivação, ela traz um quê de alegria. Porque a motivação é quando você está exatamente sorrindo. Você fala assim, nossa, que delícia, né? Que delícia tomar aquele sorvete gostoso com calda de chocolate. A motivação é isso. A motivação, ela é isso, né? É aquela água geladinha no calor de 40 graus, sabe? Quando você se anima, você fala, nossa, aquela ducha gelada no calor de 40 graus, você fala, ai, que piscina gostosa. A motivação é isso, certo? Só que nós não temos isso o tempo todo. Os estoicos, vamos falar um pouco sobre os estoicos. Os estoicos, né, que é uma filosofia antiga, eles falam que nós precisamos treinar, inclusive, a motivação. E como se treina? Aprendendo a conviver com, não vou falar com coisas ruins, mas aprendendo a conviver com menos. Como assim? Vamos falar um pouco mais sobre isso. A primeira estratégia que eu acabei de falar, como se automotivar, é clareza. Entenda, a motivação, ela oscila e nós não estamos motivados o tempo todo. Respeite isso. Esse respeito conosco, muito importante. É muito importante você respeitar. Eu tô com fome, então come. Eu tô com sede, então beba. Eu preciso de um abraço, então abrace. Eu preciso chorar, então chore. É necessário você respeitar você, o seu corpo, a sua alma, o seu coração, tá? Quando você faz isso, você se acolhe. A motivação, ela vem muito disso. Então, essa clareza, esse entendimento, esse autorrespeito, ele é fundamental para que a gente viva feliz, certo? Em vários momentos eu falo assim, nossa, eu tô triste, eu preciso chorar. Então, vamos lá, e eu choro. Eu escrevo, eu falo comigo e use ferramentas para você se acolher, use ferramentas para que você se ame mais, para que você se compreenda mais. E é isso, tudo isso que eu acabei de falar, vão te dar subsídios para você se manter motivado. E é isso que me mantém motivado. Por que eu estou falando isso? Porque isso é que me mantém motivada. Porque eu me respeito. O dia que eu quero brigar, eu brigo, eu falo o que eu preciso falar. Eu falo o que eu preciso falar com respeito, com educação, com amor, claro, a gente procura, a gente amadurece, né? A gente amadurece e fala assim, caramba, é um ser humano aqui na minha frente, então vamos pôr um pouquinho de respeito. Eu não preciso extravasar a minha raiva, não com a intensidade que eu estou sentindo, mas eu posso muito bem me colocar, me posicionar perante aquela situação com respeito, com amor, com dignidade, com empatia, certo? A gente aprende isso, e isso é treino, tá? E tudo isso que eu estou falando é uma forma de você se motivar. Por quê? Existe um estudo científico que fala, quanto mais você olha para você, quanto mais você se respeita, quanto mais você se centra, quanto mais você se cuida, mais forte você fica. E quanto mais forte você fica, isso mentalmente. Quanto mais forte você fica, principalmente mentalmente, mais motivado você está. Você tende a estar muito mais motivado. A motivação, ela tem a ver muito com a felicidade. Então ela está lá, lado a lado, com aquele sentimento de felicidade, com aquela euforia, né? Está lado a lado. Então, cuide-se.
certo? Esse autorrespeito, auto-amor, você cuidar da sua autoestima, cuide-se, cuide-se. Essas são formas de você se automotivar, certo? Como eu estava falando dos estoicos, né? Eles têm uma filosofia de você viver com menos. Por exemplo, eu tenho possibilidade de... Deixa eu dar um exemplo aqui, deixa eu pensar num exemplo. Eles, para você ter uma ideia, eles dormiam no chão. Eles dormiam no chão, pelo menos uma vez por semana. Para quê? Para se lembrar o quanto eles tinham. Caramba, eu tenho um colchão. Eu tenho um colchão onde eu posso dormir bem. Eu tenho uma comida boa. Só que eu vou me privar. Eu vou me privar em algum momento para eu lembrar. Da onde eu vim, o quanto eu tenho. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Você sempre está lembrando. Por que eu falo bastante da gratidão? Eu falo todos os dias, eu entro aqui nas minhas redes sociais e eu falo, agradece. E eu agradeço aqui ao vivo, eu entro aqui e falo, gratidão universo. E por quê? Porque é importantíssimo nós enxergarmos tudo aquilo que nós temos. Você fala, caramba, olha só, eu consigo comprar livro, olha que delícia. Olha que delícia. Quantas pessoas não têm essa possibilidade? Eu tenho. Gratidão universo. De verdade, com toda a minha alma. Com toda a minha alma. Eu tenho tanta coisa, que delícia. E não é só coisas materiais que eu estou me referindo. Eu tenho uma família que me suporta, que dá suporte. Então, suporte emocional, suporte físico, que me ajuda, colabora. Meu filho tem 7 anos, ele me ajuda. Nossa, ele arruma a mesa, ele põe a roupinha dele lá para lavar. Ele me ajuda, que delícia. Gratidão, universo, muito de verdade, de coração. Então, agradece. Se você quer aprender a se automotivar, agradece. Agradece, se cuida. De verdade, de coração, se ama. Agradece todos os dias. Os estoicos, eles fazem isso. Eles se lembram periodicamente do quanto eles têm. E a forma deles se lembrarem é se privando, é vivendo com... Por que o minimalismo, o essencialismo são filosofias que tem um enorme, inúmeros adeptos, tantas pessoas falam sobre minimalismo e essencialismo. Por quê? Porque realmente menos é mais. Quando você aprende que um simples copo d'água ele te nutre, quando você aprende que um abraço ele te nutre, quando você aprende que um sorriso ele fala mais do que 1000 palavras, o simples, o óbvio, você se importar, você olhar nos olhos, você falar, sim, eu estou falando sobre motivação. Pode parecer que não, mas tudo isso motiva. Quando você chega no ambiente e você olha nos olhos e fala, bom dia, e aí, tá tudo bem com você? Olha a diferença. Olha a diferença do que você simplesmente ir lá se arrumando, bom dia, olá, você nem olha pra pessoa. Tô te ignorando. Bom dia. Olha isso, olha a diferença. Como é que você se sente? Aquele senso de pertencimento. Percebe que se você quer se automotivar, tá aqui dentro. E começa por você. Nós fomos na missa a semana passada, né? Nós vamos todo domingo ou sábado, né? Na missa, e o padre falou na semana passada assim, hoje em dia as pessoas no elevador nem se falam. Eu fui conversar com uma pessoa no elevador, ela até se assustou porque eu perguntei como ela estava. O padre falou. As pessoas não conversam mais. As pessoas, você perguntar, e aí como você está? É como se fosse uma invasão. É como se você estivesse querendo adentrar aquele mundo e controlar aquele mundo. A pessoa se sente realmente ofendida. Algumas, né? Não vamos generalizar, né? Algumas pessoas. Tem gente, por exemplo, aqui no meu prédio, graças a Deus a gente conversa, né? Aquele papo de elevador é gostoso, é leve, você fala bom dia, você olha, entra a molecada junto e você conversa um pouco, né? O tempo do elevador, aquele papo
Simples, básico, óbvio, mas é que é tão gostoso. E é sobre isso. Às vezes nós estamos no trabalho, você fala assim, não tem tempo para conversar, Tati, nós temos que ir, e aqui é pauleira total, sabe? É correria total. Só que aqueles momentos breves, né? Aquelas pausas breves que você faz, qualquer comentário gostoso que você... Aquilo, ele conecta, aquilo traz leveza para o ambiente. Então sim, busque, se você quer se automotivar, busque o simples, busque o óbvio, busque se conectar, busque colocar amor no seu dia a dia. A motivação ela é muito emocional, então traga isso. Por quê? Porque isso equilibra a gente. Antes de entrar aqui na live, eu vi um videozinho que estava escrito Poder do Abraço. Duas crianças, uma estava chorando, a outra simplesmente veio e deu um abraço nela. A que estava chorando, no primeiro momento, rejeitou o abraço. Só que a outra persistiu. Daí ela foi lá e abraçou. Ela parou de chorar. E nós somos assim. Ah, mas eu já cresci, eu não choro assim, Tati. De fato. Que pena, né, que a gente não chora assim, né? Eu falo que pena, porque a gente podia chorar assim. Não tem nada de errado nisso. Nós temos que colocar nossos sentimentos. Quando nós estamos tristes, quando está doendo, ou quando nós estamos felizes também, né? Vamos falar de coisas gostosas, né, também, né? Por que não? Porque às vezes a felicidade incomoda. Você fala, Tati, não se exalta tanto porque a felicidade incomoda. Ah, vamos colocar mais amor, né? Aqui a pauta hoje é motivação. Então vamos colocar mais sentimento, mais gostoso. E isso, quando você faz isso, quando você se permite, por incrível que pareça, você começa a aprender a gerenciar os seus sentimentos. Porque você começa a entender. Ah, naquele momento eu me sinto mais segura. Naquele momento eu me sinto mais acuada. Ah, alguém tá me confrontando, então como eu reajo? Você começa a se entender quando você fala de sentimento. Uma das ferramentas que eu proponho sempre é você escrever como você se sente todos os dias. Como foi a situação? E como foi a minha reação perante aquela situação? E quando você começa a analisar a sua reação, você entende o seu comportamental. Eu trouxe aqui vários estudos, né, científicos para poder falar, e todos eles são pautados em comportamento. Comportamento. Como é o seu comportamento? Isso diz muito sobre você. A motivação ela está diretamente ligada ao nosso comportamento. Eu reajo. Se você vier me trazer um copo d'água, como eu reajo? Como é a sua motivação? Eu fico hiper feliz, eu dou um abraço, eu agradeço, eu dou um sorriso. Como é essa recepção? Como é a motivação entre a interação entre pessoas? E é sobre isso. E essa automotivação, é importante eu falar que está aqui dentro. Muitas pessoas buscam fora. E é claro, nós temos ferramentas exteriores, né, do mundo exterior, digamos assim, que nos ajudam. A neurolinguística ela fala, olha, repete frases motivacionais, positivas, que te ajudam a elevar a sua energia. Como eu falei, é a ponta do iceberg. Tati, isso funciona? Sim, é ciência, funciona. Ativa neurotransmissores aqui, ativa, realmente, quimicamente funciona. Só que isso é a ponta do iceberg. Você precisa acoplar com a disciplina. Com a disciplina. A motivação te faz começar. Pá, me matriculei na academia. Olha só. Pá, comprei o livro. E agora? É o primeiro passo. Comprar o livro é só o primeiro passo. Mas e agora? Eu preciso ler o livro. Eu preciso fazer resumo. Eu preciso falar sobre o livro para poder compreender mais. Eu preciso me aprofundar. Percebe que a motivação é só o primeiro passo. É só o primeiro passo, mas esse passo precisa existir. É importante isso. Esse passo ele precisa existir. Então, sim,
Muitas vezes nós precisamos do mundo externo, mas é importante você não depender do mundo externo. Isso é importante. Dependa de você. Dependa de você. Tati, essa é a parte mais desafiadora. Me falaram isso, me perguntaram isso. Como eu dependo de mim para me motivar? Tome decisão. Eu tomo decisão todos os dias. Quantas vezes eu acordei pé da vida porque eu não dormi bem, eu tô cansada, eu falei, ai meu Deus, mais um dia, caramba, eu não vou aguentar. Falando pra mim internamente, eu falei, eu não vou aguentar, eu tô cansada, eu preciso dormir. Não dá, não dá. Daí eu parei, respirei, certo? Uma outra técnica que a gente aprende, nós negligenciamos muito, né? Essas coisas que nós falamos. Você fala assim, nossa, Tati, nada a ver isso, todo mundo fala a mesma coisa, só que não funciona pra mim. Dá o benefício da dúvida para essas técnicas. Para e respira. E eu falo por experiência própria. Quando eu comecei a aplicar, eu chamo técnica dos 5 segundos. Quando eu comecei a aplicar essa técnica dos 5 segundos, onde eu paro, quando o sangue começa a ferver, você vai ter uma situação, uma reação negativa, porque a motivação ela faz isso. Quando você está com falta de motivação, normalmente a gente explode. O nosso emocional ele vai lá em cima e você explode. Então como se gerenciar? Como se automotivar para você continuar fazendo e não ter reações negativas? Para, respira. Porque daí você vai tomar consciência. É necessário apenas 5 segundos. Você vai tomar consciência, você fala assim, caramba, ok, eu dormi mal, eu não tô legal, mas o dia tá aí. Olha os pássaros cantando. Você até sorri, você consegue até sorrir. Você fala, olha só, os pássaros estão lá todos os dias. Calor, frio, chuva, e eles estão aqui todos os dias. O sol tá lá todos os dias brilhando. Ah, mas passa a nuvem, mas passa e o frio, mas ele continua lá, ele continua sendo a estrela. E você vai reclamar que tá difícil? Entende? Então é uma decisão. Usa estratégias como essas que eu estou colocando aqui para você. Eu falei da clareza, entenda que a motivação é instável mesmo. Entenda, use a técnica dos 5 segundos. Para, respira. Aprende, cria hábitos, né, do mindfulness. Respira. Respira, calma a sua mente. Isso alivia a nossa ansiedade, alivia o estresse. Você começa até a falar devagar, olha só como o tom de voz fica diferente. Aqui dentro dá uma acalmada, traz uma paz. Porque aquela euforia da motivação é maravilhosa. Ai, vamos fazer canoagem, uhul, vamos lá. Ah, aí você descobre que você não sabe nadar. Você descobre, entre aspas, né? Você lembra, por acaso eu não sei nadar. E aí, o que eu faço? A motivação acaba. Ah, mas daí vem a disciplina. Ok, então eu vou aprender a nadar. Então eu vou colocar um colete. Então eu vou ficar do lado de quem sabe nadar. Então eu vou aprender como fazer para a canoa não virar. A disciplina. Então ela está sempre aliada. Está sempre aliada. Como fazer para se automotivar? Entenda, treina-se. Se treina todos os dias. Entende? Então é preciso essa clareza, esse entendimento para que você consiga se motivar todos os dias. Existe um estudo, eu estou falando um pouco sobre ciência, existem vários estudos sobre motivação e, como eu falei, todos eles são pautados em comportamentos, né? Comportamentos. Alguns estudos, eles falam sobre a necessidade de autonomia. E eu vejo isso com crianças, por exemplo, né? Tem uma teoria da autodeterminação. Nós somos impulsionados, tá? Isso é um estudo científico que provou que nós somos impulsionados pela necessidade de autonomia.
Esse estudo foi feito no mundo corporativo, só que nós podemos aplicar também no mundo pessoal, porque afinal de contas somos seres humanos, né? Tanto no corporativo quanto no pessoal, certo? Autonomia. Então, quando você se dá autonomia de escolha, de decisão, quando você se permite, isso é o amor, tá? Onde a pessoa tem voz, você tem voz dentro daquele caminho, daquela escolha. Isso faz com que você se motive a caminhar. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nossa motivação, muitas vezes, ela diminui quando você está caminhando, sem você ter tomado aquela decisão. Olha que interessante isso. Vamos parar e refletir aqui comigo. Muitas vezes nós trilhamos caminhos que nós não decidimos. Uma faculdade, um curso ou um relacionamento que você fala assim, vamos ver o que dá, só que você não pagou para ver, sabe aquele relacionamento, sabe? Eu vou ficar com ele para não ficar sozinha, sabe? Isso definitivamente não é aconselhável, mas cada um é cada um, sem julgamentos, né? O fato é o seguinte, já foi provado cientificamente esse estudo, Ryan e Deci. Eles fizeram um estudo onde eles provaram que nós precisamos de autonomia com relação às nossas decisões. Isso prova que se você trilhar uma vida onde você vai buscando seguir o que te falam, seguir o que te recomendam apenas, sem colocar a sua decisão, sem colocar os seus questionamentos, ou seja, sou eu que quero isso, fui eu que decidi isso. Por isso que eu falei lá no começo que a motivação é uma decisão. Então é importante você decidir, porque esse estudo ele prova que se você não decidir, muitas vezes a sua motivação ela cai, porque daí chega no meio do caminho, você fala assim, caramba, onde eu tô? O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui nessa empresa? O que eu estou fazendo aqui nesse curso? O que eu estou fazendo dentro desse relacionamento? Essa casa, eu nem queria essa casa. Não fui eu que decidi tudo isso. É a minha vida. Chega um momento, é a minha vida. Só que não sou eu que estou decidindo a minha vida. Agora, vamos lá, que ninguém nos ouça. Você acha que você consegue ter motivação sem tomar decisões sobre a sua própria vida? Pausa dramática. Não, né? Principalmente na fase adulta, né? É claro que quando é criança, quando é adolescente, como pais, como tutores, nós temos que tomar decisões por essas pessoas, né? Por essas pessoas que estão sendo formadas. Mas nós, que já somos adultos, que já estamos no meio do caminho, nós temos que puxar a responsabilidade para nós e nos automotivar, tomar decisão. Outro estudo, ele fala sobre o poder da eficácia, a autoeficácia, a crença na nossa própria capacidade. Atrelado a esse estudo da autonomia, esse outro estudo que foi feito em 1977, olha só, antigo, hein? Ele fala que nós precisamos acreditar em nossa própria capacidade para nos motivar. E como você consegue acreditar na sua própria capacidade? Fazendo. Olha só, fazendo. E como você consegue essa motivação fazendo? Caminhando e gerando resultados para você. Você vai se retroalimentando daquela confiança que você vai ganhando. Olha como é o ciclo. Você vai ganhando confiança, gerando resultado para você, daí você caminha um passo a mais. Daí você gera mais um resultado, daí você caminha um passo a mais. Daí você fala, caramba, eu tô conseguindo. Enche o peito. Mais um passo, gera resultado. Mais um passo, é assim que você se motiva. Muitas pessoas, elas
esperam a motivação chegar para poder agir. Só que é o contrário. Age, dá o primeiro passo. Daí a motivação ela vem. Por quê? Porque você vai, esse estudo ele prova isso. Ciência. Aqui eu não falo por falar, aqui é ciência, certo? Eu estou estudando, eu estou me aprofundando, porque isso é muito interessante para mim. Isso é fundamental. Quando você fala de ser humano, de felicidade, você fala assim, caramba, o que nos faz feliz? Você precisa de motivação para viver. Qual é o motivo para estar vivo? Então busca. Você precisa agir para você compreender. Tony Robbins, ele fala, é interessante quando ele fala assim, ó, experimente, ele usa essa palavrinha, experimente. Experimente, por quê? Porque daí você vai ver novas vidas, novos mundos, você vai compreender, você vai ampliar a sua mente, você fala, nossa, eu nunca tinha visto por aquela perspectiva, olha aquilo outro, e aquilo vai te motivar cada vez mais, percebe? Entenda que tem várias formas de você se automotivar. Agindo, cuidando de você, experimentando para você se encontrar, para você variar, cheire mais, sabe assim, olhe mais, sinta mais, isso é muito gostoso. A vida, ela pode muitas vezes não ser justa, pelo menos não aos nossos olhos, né, a nossos olhos limitados, digamos assim, né? Nós temos uma visão muito limitada do mundo, porque é o nosso mundinho, certo? Por isso que é difícil você julgar, porque afinal de contas, os dados que nós temos são tão limitados para você julgar. O que eu trago aqui hoje, para você se motivar, se ame um pouquinho mais, que você vai conseguir se sentir pertencente a esse universo. Haja, faça. E quanto mais você se conectar com a sua essência, com o seu propósito, com o seu valor, com os seus valores, né? Mais motivado você vai estar. Mais vontade de viver você vai ter. Acredite, experimenta. Aliás, você não precisa nem acreditar. Eu não vou nem falar assim, acredite. Experimenta. Experimenta colocar um pouco de propósito. Experimenta experimentar a vida. Testar a vida, experimenta agir. Vamos ver o que dá aquilo. Daí você vai lá e começa. A disciplina, ela vem depois, porque vai se formando o hábito depois que a motivação, ela já adentrou. A motivação adentra, ela te faz se matricular na academia. A disciplina te faz continuar. Por quê? Porque vai doer. Porque vai doer. Nesse momento que começa a doer, a motivação ela baixa. Não, eu não quero comer alface, repolho e rúcula, não. Eu quero comer macarrão. Eu quero comer uma lasanha. Entendeu? A motivação ela baixa. Ela baixa. Aí que entra a disciplina. Mas você começar com uma motivação, coloca cor, coloca cheiro, coloca experimento, coloca um sorriso, coloca um perfume, uma roupa nova. Percebe que esse autocuidado, essa valorização, esse auto-amor, ele motiva a gente. Ele faz com que a gente se sinta vivo. E é sobre isso. É sobre isso se automotivar. Então experimenta essas técnicas que eu acabei de falar e me conta aqui qual delas que para você é mais eficaz, digamos assim. É mais eficaz. É claro que cada ser humano é um ser humano individual, particular e único. Então, às vezes pode não funcionar uma técnica, mas outra certamente funciona. Então, eu te convido a experimentar, certo? Utilize essa ferramenta de experimentação. Seja um cientista de você mesmo. É uma delícia, né? Você ser cientista de você mesmo. Você fala assim, caramba, eu nunca tentei isso. Ouse, se dá esse prazer, se dá essa oportunidade. As pessoas esperam oportunidade, cria oportunidade, seja melhor que isso, né? Aquela frase linda que eu gosto muito, né? Eu não sou todo mundo. Pode parecer arrogante essa frase, só que definitivamente não é não. Não é não. Eu não sou todo mundo. Por quê? Porque eu vou usar, eu vou experimentar, eu vou viver, eu vou sonhar,
As pessoas hoje não ousam mais sonhar, as pessoas não ousam mais abraçar, não ousam mais. Poucas pessoas, não vamos generalizar, tem muita gente boa, muita gente que é uma delícia conviver. Eu acredito nisso, né? Eu sou uma sonhadora. Então, falar de motivação é muito fácil para mim, porque é muito gostoso, é muito gostoso. Olha só, quantos minutos você passaram e eu quero ficar falando, mas eu quero ouvir você agora. Me conta aqui o que mais te motiva. E dessas estratégias que eu falei para você, se você aplicar, me conta aqui qual que você acha mais eficaz, ok?